São João 4. Jesus sacia a ceia do homem. Os fariseus ficaram sabendo que Jesus atraía discípulos e batizava mais do que João. Na verdade, não era Jesus que batizava, mas os seus discípulos. Ao saber disso, Jesus deixou a Judéia e foi de novo para a Galiléia. Jesus, que tinha que atravessar a Samaria, chegou então a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto do campo de Jacó, que tinha dado a seu filho José. Aí ficava a fonte de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto à fonte, que era já quase meio-dia. E então chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe pediu: dê-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar mantimentos. A samaritana perguntou: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana? De fato, os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: se você, conhecendo o dom de Deus, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo de beber, você é que lhe pediria, e ele daria a você água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, não tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Certamente não pretende ser maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu, aleluias, esse poço, e do qual ele mesmo bebeu junto com os seus filhos e animais. Jesus respondeu: quem bebe desta água vai ter sede de novo. Mas aquele que beber a água que eu vou dar, aleluia, esse nunca mais terá sede. E a água que eu darei vai se tornar dentro dele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dai-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem precisa vir aqui para tirar. Maravilha. Outro tema dentro do capítulo 4. A verdadeira religião sai de dentro do homem. Jesus disse à mulher samaritana: vai chamar seu marido e volte aqui. A mulher respondeu: eu não tenho marido. Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido. De fato, você teve 5 maridos, e o homem que você tem agora não é seu marido. Nisso você falou a verdade. A mulher então disse a Jesus: Senhor, vejo que és profeta. Os nossos pais adoraram a Deus nessa montanha, e vocês judeus dizem que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar. Jesus disse: acredite, mulher, em mim. Está chegando a hora em que não adorarão o Pai, nem sobre esta montanha, nem em Jerusalém. Vocês adorarão
vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão, ou vão adorar o Pai em espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aquele que adoram, ou seja, aqueles que o adoram, devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher disse a Jesus: eu sei que vai chegar um Messias, aquele que se chama Cristo, e quando ele chegar, ele nos vai mostrar todas as coisas. Jesus disse: esse Messias sou eu, que estou falando com você. Aleluia. Terceiro tema, dentro do capítulo 4. Os discípulos continuam a missão de Jesus. Nesse momento, os discípulos de Jesus chegaram, aleluias, e ficaram admirados de ver Jesus falando com uma mulher, mas ninguém perguntou o que queria, ou por que ele estava conversando com a mulher. Então, a mulher deixou o balde, foi para a cidade e disse para as pessoas: venham ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Messias? O pessoal saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: mestre, come alguma coisa. Jesus disse: eu não tenho um alimento para comer. Eu tenho um alimento para comer, Jesus disse, que vocês não conhecem. Os discípulos comentavam: será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Jesus disse: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou para realizar a sua obra. Vocês não dizem que falta 4 meses para a colheita? Pois eu vos digo a vocês: ergam os olhos e olhem os campos, já estão dourados para a colheita. Aquele que colhe recebe desde já o salário e recolhe o fruto para a vida eterna. Desse modo, aquele que semeia se alegra junto com aqueles que colhem. Na verdade, é como eu disse, o provérbio: um semeia e o outro colhe. E eu enviei vocês para colher aquilo que vocês não trabalharam. Outros trabalharam, e vocês entraram no trabalho deles. Aleluias. Vamos então ao 4º tema aqui no Monte da Oração. Aleluia, vamos lá. O encontro com a palavra de Jesus produz a verdadeira fé. Muitos samaritanos desta cidade acreditaram em Jesus por causa do testemunho que a mulher tinha dado. Esta é a verdadeira fé. Eles dizem: ele me disse tudo o que eu fiz. Os samaritanos estão foram, né? Aleluia. Foram ao
encontro de Jesus. E lhe pediram, glória a Deus, e lhe pediram que ele pediram que ele ficasse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. Muitas outras pessoas acreditaram em Jesus ao ouvir a sua palavra. E diziam à mulher: já não acreditamos por causa daquilo que você disse. Agora nós mesmos ouvimos e sabemos que este é de fato o Salvador do mundo. Agora o 5º tema: muitos acreditam só quando vê milagres. 2 dias depois, Jesus foi para a Galileia, mas o próprio Jesus tinha declarado: um profeta nunca é bem recebido em sua própria terra. Entretanto, quando ele chegou na Galileia, que era sua terra, por isso ele é chamado de Galileu, os galileus o receberam bem, porque tinham visto tudo que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois eles também tinham ido à festa. Vamos lá o tema. O 6º tema: segundo sinal, Jesus cura o filho do funcionário do rei. Então é o segundo sinal. O primeiro foi a transformação da água em vinho, né? A fé na palavra de Jesus produz a vida. Jesus, aleluias, Jesus voltou para Caná da Galileia, aonde havia transformado a água em vinho. Ora, em Cafarnaum havia funcionário do rei que tinha um filho doente. Ele ouviu dizer que Jesus ia da Judéia para a Galileia. Saiu ao encontro de Jesus e lhe pediu que fosse a Cafarnaum curar o seu filho que estava morrendo. Jesus disse: se vocês não veem sinais e prodígios, vocês não acreditam. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. E Jesus disse-lhe: pode ir, seu filho está vivo. E o homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. E enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro e disseram: seu filho está vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 13h. O pai percebeu que tinha sido exatamente na mesma hora que Jesus havia dito: seu filho está vivo. Então ele acreditou juntamente com toda a sua família. Aleluia, aleluias. Este foi o segundo sinal de Jesus. Foi realizado quando ele voltou da Judéia para a Galileia. Que Deus abençoe a todos.